Essa pintura, então, aqui é original. E ele simplesmente sumiu. E aqui vem a cereja do bolo. Exatamente. Lá, naquele local, é onde o pessoal falava da passagem secreta. Olha que lindo! Os quartos. Uma vista privilegiada da Praça 15. Tem muita história, né, envolvida com o Palace. Isso aqui é absurdamente lindo. E ali tem uma portinha que dava acesso pro mezanino do restaurante. Esse detalhe do teto muito bonito, hein? Oi, gente, eu sou o Matheus, esse daqui é o canal História em Tijolos. Estamos aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade que teve o auge da sua economia durante a época do café. Hoje a gente vai conhecer esse senhor aqui, ó, que está completando quase 100 anos de construção agora em 2024. Começou a ser construído lá em 1924 e era um antigo hotel. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Assim você ajuda o YouTube a te recomendar vídeos parecidos, semelhantes ao meu, e também me ajuda com esse trabalho a continuar e poder conhecer outros edifícios. Ó, já entramos aqui no Palace. Quem vai acompanhar a gente é a Jaque, que é monitora dessa visita guiada aqui no Palace e vai levar a gente para conhecer um pouquinho dessa história de Ribeirão Preto. Bom, então aqui a gente está no prédio do antigo Hotel Palace, né? E aqui a gente está onde era a recepção. Hoje ela tem o nome de Sala dos Celulares, né? Nome autoexplicativo. Por E conta o dos prédio pilares. passou por um restauro bem fiel à versão original do hotel. E, inclusive, eu acabei de conhecer um ex-funcionário aqui do hotel e ele contou pra mim que algumas partes da pintura, por exemplo, elas foram feitas mais fiéis à pintura bem antiga do hotel. Então, eles quiseram retratar bem como é. A gente tem ali, por exemplo, na entrada a porta de vidro do Santa francês, e muito da inspiração da arquitetura aqui do prédio é europeia, né, principalmente francesa, e a gente vai ver isso bem ao longo do prédio. O início aqui da construção foi em 1924, né? O primeiro prédio. Esse E ano tá aí, completando 100 anos. O prédio foi inaugurado em 26, né? Ele foi inicialmente construído pelo Adalberto Rocho, que era um o cafeicultor muito primeiro famoso de proprietário, né? Que Isso. era cafeicultor. Essas Exato. colunas provavelmente já estavam aqui desde essa Sim, época, são né? originais. Inclusive os entalhes ali também são todos originais. É legal mostrar isso. Então, quando o pessoal chegava na época que era hotel, aqui, aquele local ali onde é a recepção hoje, seria a recepção também original do hotel. E aqui tinha um balcão também que funcionava para recepção. Ali apareciam os quartos que estavam disponíveis nesse quadrinho de madeira em cima. Ah, que legal. Isso. E aí tinha essa janela de comunicação aqui que ela dava acesso ao salão verde, que é onde a gente vai entrar agora. Ai, legal. Então, quando o prédio foi inaugurado, ele funcionou durante 2 anos só. E aí, em 28, a companhia SFZ Paulista Comprou ele. o prédio e aí ele foi fechado para reforma e ele foi reinaugurado em 1930, com algumas alterações. Ai, O salão que verde que é lindo. onde a gente está é o antigo restaurante do hotel. E o restaurante ele funcionou até a década de 90. O hotel ele foi parando de funcionar aos poucos, e aí ele parou mais ou menos na década de 80. E aí, como o restaurante funcionava de forma independente, né? Você não precisava estar hospedado para comer aqui. Poderia vir aqui só para almoçar, Exato. para um jantar. Isso, e ele ainda seguiu por algum tempo. Ai, muito lindo. Eu achei muito legal que eu vi uma curiosidade. Certo. Isso aqui para mim eu era muito curioso saber para que era. Essa espécie de, não sei como pode ser chamado isso. Não. É uma mão francesa, né? Em todas as fotos aqui de Ribeirão históricas que eu vi isso, era para ser utilizado com ventilador. É um suporte para ventilador. Porque como provavelmente não existiu ainda ventilador de teto, né? Sim. Aqui com certeza nunca deve ter colocado nenhum tipo de ventilador. Isso aqui era usado como um pedestal para eles colocarem o suporte de ventilador. Eu vou até ter umas fotos que eu vou colocar aqui pra gente ver, que é bem legal. Muito bom. Bom, e aí essas pinturas nessas molduras aqui, elas são originais da época. Elas estão atrás de todas as outras molduras também, mas elas foram encontradas no processo do restauro, né? No trabalho de prospecção. E aí, então, quando foram chegando na tinta original, encontraram elas. Só que, inclusive, foi um trabalho muito caro, né? Muito. A gente foi possível fazer esse trecho. Aquele mezanino ali em cima, onde ficavam os músicos pra música ambiente aqui do restaurante. Do restaurante.
E aí tem uma curiosidade aqui, né? Essas portas têm uma diferença de tamanho bem visível, né? Sim, E aí, muito diferente. sabe dizer por quê? Não faço ideia. Quer chutar? Sem imaginar. Tem uma cara de ser mais porta para funcionário ali, aqui social, alguma Exato. coisa assim. É isso mesmo? Todas as passagens de funcionário, elas eram menores, elas eram mais restritas. E acredito eu que fosse uma questão de separação intuitiva da época, né? Sim. Porque hoje em dia a gente sabe que tem normas que proíbem esse tipo de coisa, Sim, né? sim. E essa pintura, então, aqui é original. Original. Nossa, olha que 100 anos legal. tem. Tanto as pinturas como todo o entalhe que é gesso, acredito eu, né? É, isso eles falam que é a fresco, né? Quando é pintado direto, assim, na parede. Acho que é isso, né? Porque não tem uma superfície, é direto na parede mesmo. Então, provavelmente, né, toda aquela parte de onde tem as molduras deveria ter alguma mesma coisa pintura. assim na E nas mesma molduras pintura. do teto também. Ah, no teto também, nossa. Sim. Deveria ser muito, muito lindo. Nossa, com certeza. E aqui o suportinho do ventilador. É, Muito legal os isso. lustres logicamente eram diferentes, né, na época. Sim. Eram lustres de porcelana branca enormes, que vinham até mais aqui embaixo, né? E aí eles foram substituídos, né, por esses atuais. Lindo. E o piso também será que é original? Original. Todo o taco daqui, dos andares de cima, originais. Nossa, o taco tá muito bem preservado. Tá. Inclusive, isso aqui era uma dúvida também, eu não sei se pode ser isso, né? Mas eu tinha muita dúvida do porquê a gente tinha duas colunas tão perto aqui, né? E eu acredito que é por conta dos quartos que ficavam em cima. Isso aqui deve formar estrutura para o corredor. Exato. No andar de cima, esse né? Vão aqui, Esse vão é o corredor. Exatamente. E aí, mas a gente pensar em pilares tão grandes e tão largos no meio de um salão que era um restaurante, né? No meio de um salão que era um como restaurante. O prédio é gigante e aí por conta da estruturação do prédio e dos cômodos, dos corredores, não tinha como não ter esses pilares. O Bom Vidro, afinal de contas, aqui é gigante, né? Muito bonito. E essa parte de vidro, né, de vidraçaria, é francês. Francês. Exatamente. Olha, muito bonito. Aqui a gente entra onde era o antigo salão de baile do hotel e hoje atualmente é um auditório. Aqui era onde aconteciam todas as festas da elite. Ah, que legal. com E aquelas roupas aqui chiques. a gente tem uma espécie de balcão, né? É, eu e o mezanino onde ficavam os músicos pra tocar pros bailes também. Ah, e ali tem uma portinha que dava acesso Pro mezanino do restaurante. Então o músico praticamente dava para tocar nos dois ambientes, né? Exato. E então hoje aqui foi adaptado para um auditório, então a gente tem aqui direto vários tipos de eventos, sejam palestras, até shows de vez em quando de Pequeno Porte a gente tem aqui. E o auditório ele foi nomeado em homenagem ao Pedro Paulo, que foi um morador de Ribeirão muito importante, porque ele foi pioneiro no teatro voltado para o movimento negro, então ele colocava até capoeira. Que legal! Pedro Paulo da Silva, ali tem uma plaquinha, ó. Se tornou um diretor famoso do centro de São Paulo e até criou a própria companhia de teatro, a Companhia Travessiva. Então nomearam o auditório em homenagem a ele. Aquela porta ele também era de passagem para os funcionários. E todo mundo questiona, não sei se tá dando pra ver, tem um palco lá na frente. Aquele palco não existia na época, ele foi colocado no restauro. E aqui é a mesma situação das molduras, né? Eu tô vendo que tem essas molduras, provavelmente no interior delas também era ornamentado da mesma forma do lado de lá. Acredito que sim, que era a característica que uma das características do prédio, né? É, as mãos francesas de suporte para ventilador também estão aí. Não, eu achei genial isso, porque eu olhava e parece uma coisa meio sacra, né? Que você vê em igreja para colocar a imagem. E eu não conseguia associar isso com nada de igreja. Eu pensava, não é possível, no teatro, num local que foi um hotel, não ia ter nada assim, né? E de fato não era, era para ventilador. Esse detalhe do teto muito bonito, hein? É, eu quero fingir costume, mas não consigo não. Bacana. E tá muito mais preservado do que eu imaginava, para ser sincero. Eu não sabia que estava nesse nível de preservação. E foram anos e anos de reforma, né? Como eu comentei que o restaurante funcionou aqui até mais ou menos na década de 90, comecinho da década de 90, logo depois a prefeitura comprou o prédio aqui, negociou, né? E aí tombou como patrimônio histórico e cultural.
E aí, então, eles já tinham a proposta de tornar o prédio aqui como um centro cultural. E aí, então, ele ficou fechado e aí foi reinaugurado já, tô com toda a reforma, Sim. restauro, e com a estrutura já adaptada para o centro cultural em 2012. Então, ele tá em 2012 funcionamento desde então. é recente, né? Se for Recente. pensar. Isso aqui é algum tipo de acionamento, de iluminação? Eu não sei por que funcionava. Mas tem cara de antigo, né? Sim, Não parece ser muito novo, não. E aqui o balcãozinho que você comentou, que de repente podia ser para ver uma reserva, se estava liberado aqui para Exato. poder jantar, alguma coisa assim. Ai, legal. Naquele salão de lá. Então o piano ficava lá no salão, Isso. que era o de baile, né? E ele é original da época também. Exatamente. E aí, direto, toda semana aqui, eu trabalho toda quinta aqui, né? Mas vocês acreditam que nos outros dias também, sempre tem alguém que vem aí tocar, vem pedir pra eu tocar o piano. É comum isso. Muito legal, muito lindo. Bacana, né? Bom, vamos lá então. Essa escada aqui, né, toda em mármore, Carrara, a madeira de lã corrimão e o metal do corrimão estão tudo trabalhado. Ela tinha um tapete vermelho, todo bordô aqui, que seguia para as pessoas poderem... Ah, sim, dá até pra ver a marquinha da presilha que prende o tapete aqui, né, ó. Exatamente. Muito lindo, e ela também é original. Também é original. Esse elevador aqui também, aliás, existia um elevador, né, na época do hotel, logicamente que era aquele elevador de gaiola, né? Sim, Da época. aqueles antigos. Mas não tinha nenhum elevador, mas... Vamos lá, então. Essa aí é a portinha de acesso à mezanina ali do... Ah, aqui é onde dava acesso nos mezaninos. Isso. Aqui já nesse primeiro andar a gente já começava pelos quartos e a maioria dessas salas hoje em dia, né, são usadas para administração tanto do prédio quanto dos projetos que a gente tem aqui, porque como é um centro cultural, ele hoje é um prédio aberto ao público e a gente tem vários projetos sociais de música, de dança, de circo, de artes plásticas, de todas as partes. Legal. Que são extremamente concorridos e são voltados para o público infantil. Legal. Então algumas salas foram expandidas para poder comportar o pessoal da administração. Aqui provavelmente era uma espécie de hall, né? Que existia entre os quartos, de acesso entre os quartos. E de novo, tá com o original da época. Tá com o original da época também. Várias das portas, das janelas também que a gente vai ver ali fora, são originais também da época da construção, foram preservadas. Legal. E eu vi que essas delimitações no chão, elas marcam como eram os cômodos, né? Exato, marcam também. Pra gente entender como que era os cômodos aqui. Exatamente. Esses acessos aqui, esse pátio central e a passarela que a gente vai passar depois também, eles não existiam. As naves aqui do hotel eram conectadas só se você desse a volta. Não tinha Então aqui era uma espécie de pátio onde as janelas estavam viradas para cá, mas Exato. não tinha acesso comum igual a gente está tendo hoje entre os dois, E né? recentemente um jardim de inverno aqui na parte de baixo. Então era um espaço aberto aqui mesmo. Né? E tá tendo uma exposição aqui, ó, super legal, gente. Depois eu vou mostrar ali para vocês até quando vai. Mas muito linda. Os quartos eram realmente muito pequenos, então não dá pra perceber. Eram quartos pequenos e eles não tinham... O banheiro era de uso comum. Isso, o banheiro era aqui, nesse corredor. Não era um hotel convencional como a gente conhece hoje, né? Também é um hotel de 100 anos, não teria... Eram pouquíssimas suítes que existiam na época. E as poucas que tinham, elas ficavam mais nas extremidades dos prédios. Sim, mas tinham alguns modelos de suíte também. Para quem tinha um pouquinho mais de grana, ia usar o de suíte. Exato. Aí então os banheiros eram compartilhados entre todo mundo que estava hospedado no andar. Legal. E aí então os quartos eram realmente pequenos. Era uma cama, uma mesa de cabeceira e eu não sei como eles faziam pra caber armário dentro do quarto, sinceramente. Era bem pequeno mesmo, mais do que eu imaginava. Porque esse aqui é um armário original da época do hotel, por exemplo, pra ver o tamanho, né? Todo em madeira. Sim, gigante. E aqui dentro tem alguns itens de alguns... alguns hóspedes que ficaram aí pra trás. Que legal, gente. Tem muita história, né, envolvida com o Palace, porque a gente quer fingir costume, mas é doideira você falar de uma construção que tem quase 100 anos de história. E é muita coisa aconteceu nesse tempo. Olha que legal a mala, a roupa. Essa roupa aqui é um uniforme de militar
parque, ficou hospedado aqui por um tempo, no hotel. E aí, num dia, ele simplesmente sumiu. Ninguém nunca mais soube pra onde ele E deixou foi. as coisas dele. E ele também nunca pagou pela estadia dele aqui. Nunca pagou estadia. E aí, quando a família descobriu que ele tinha ficado hospedado aqui, na esperança de reencontrá-lo, eles deixaram uma carta pra ele. Ai, que E a carta tá legal. aí até hoje. Nossa, que máximo. As irmãs dele escreveram a carta pra ele, tem também uma foto dele. A foto dele. Ai, que legal. Tem o nome dele aqui atrás também, não sei se vai dar pra ler. Ângelo Gagliardi. Todo mundo tenta ler a carta e entender, mas além do português ser difícil, a letra também é difícil de entender, né? Realmente. Tendo a vida suas raízes na realidade, por que mentir quando é tão claro a luz da verdade? Nossa, que frase linda! Meu Deus! E aí, Muito então, bonita. as irmãs, pra resumir o conteúdo da carta, elas pediam que ele retornasse pra casa, porque a família toda queria muito revê-lo. Mas realmente ninguém mais... E nunca mais voltou. Dele. Cada um tem a sua Nossa. teoria pro fim da vida desse homem. E o espaço aqui realmente, ó, cada quarto com certeza tinha uma janela, né? Ó, que elas estão batendo na reta, mas olha como era pequeno. Não sei se vai dar pra ter noção, gente. Era muito pequeno mesmo. Ó, aqui é um acesso, né? Provavelmente seria uma porta, a pessoa Exato. entraria por aqui e aí tinha esse espaço aqui. A cama tá representando bem o que era muito pequenininho, mas pra época era luxo, né? Sim, exatamente. Bom, e o prédio aqui, ele foi construído no contexto do auge do período cafeiro de Ribeirão, né? Exato. E tinha uma circulação de pessoas gigantesca, tanto da região quanto até de todas as partes do mundo. E a vinda dos imigrantes para trabalharem aqui também, então exigia que fosse construído um prédio do porte que foi esse hotel. Sim, por muito tempo ele deve ter sido o único até, ou pelo menos o único que tinha capacidade de receber essa quantidade de pessoas, né? Eram 100 quartos. 100 quartos, exatamente. 100 quartos é coisa, hein? Hoje, hotel moderno é difícil ter isso. Exato. Então, muito legal. Aí também a gente leva em consideração também dos quartos, né? Óbvio que caberia Exato, mais. são quartos. E aqui, antes desse piso aqui, né? Provavelmente, acho que era também tudo de madeira. Né? Os originais deveriam ser de madeira. Mas é muito bonito. E essa porta aqui provavelmente também era original, né? Dá pra gente ter uma ideia de como que era o batente, as portas. Exato. Muito legal. Aqui, ele foi pioneiro na verticalização de Ribeirão. Ele foi um avanço muito grande para a arquitetura de Ribeirão, né? E ele representava toda a luxuosidade da época, a modernidade. Sim, aquela parte de baixo, eu li a respeito dela ser muito de origem neoclássica também, né? Isso. Tanto por conta das colunas, mas essa coisa da suntuosidade, dele ser grande, dele demonstrar essa coisa de parecer muito grande para causar essa impressão nas pessoas. Exatamente. E depois, né, com a reforma, é que ele foi pegando esse estilo mais eclético, por conta dessas misturas mesmo de estilo que vinha de lá que a elite via, né? Exatamente. Provavelmente muito na França, na Europa em geral, mas muito na França, ela pegava referência e trazia para cá. Aqui um pouquinho. Depois que a Companhia Cervejeira Paulista comprou o prédio aqui, eles adotaram mais o estilo Art Nouveau. Art Nouveau, exato. A porta também, ela é toda trabalhada, né? Exato. Nessa questão do Art Nouveau, decoração de fruta, flor. Exatamente. Muito legal. Olha, aqui é como se eu estivesse dentro de um espaço. Bem pequenininho. Aí você imagine o piso dos quartos ser assim. Deve ser muito lindo isso aqui. Ó, as portas realmente todas têm o mesmo estilo. Ó, aquele batente bem grosso e a porta toda de madeira com esse respirador aqui. Isso. Aqui a gente tem algumas diferenças de piso nas escadas, né? Aqui é uma espécie de ladrilho, né, no piso. É um ladrilho hidráulico de piso, assim. Esse provavelmente também é original, né? Toda a escadaria, pelo que eu saiba, pelo menos, se manteve original, mesmo com essa mudança de piso da escadaria. Mas pra cima a gente vai ver também mais mudanças de piso aí. Eu tô fingindo costume, mas não dá, não. Não tem como mostrar deles, né? Não tem. Difícil. Aqui a gente tá no segundo andar? Isso. Ai, que legal. Aqui já tem um espaço para exposição. Isso. Olá, tudo bem? A gente tá na esquina aqui. Nossa.
Uma vista Vista pra Praça 15. privilegiada da Praça 15. Olha isso. Que dava pra ver naquela época. Logicamente, uma vista Praça 15, mas da época, né? Que deveria ser mais linda, inclusive. Exato. Provavelmente. Menos barulhenta. Sim, aí esse vidro aí já dá um spoilerzinho do terceiro andar. Aqui é o terceiro andar. Nossa, que legal. É o meu favorito. Aqui provavelmente era fechado, depois eles colocaram esse vidro pra Isso. gente ver a estrutura, né? Exato, vidro colocado na reforma. Dá pra ver bem a arquitetura. É enorme. Vamos subir direto e depois na volta a gente dá Perfeito, a volta vamos lá. bastante. Aí, ó, de novo, mudança no piso. Ah, o ladrilho aqui de novo, desenho. Aqui os pés de granito, né? E aí, outro tipo de ladrilho. Eu não sei o porquê dessa mudança de tipo de piso, mas... Aí, né? E aqui vem a cereja do bolo. Exatamente. Aqui entramos no terceiro e último andar. É conhecido como o Salto dos Arcos. Nossa, isso aqui é absurdamente lindo. Pra quem gosta de história, eu vou tentar colocar a câmera no 0.5 pra dar dimensão do que é isso aqui, gente. Que ele também tem um pouco de história como todo o resto do prédio, né? Como a gente comentou de quando a Companhia Cervejaria Paulista comprou o prédio aqui para reforma, e aí eles compraram também os terrenos do lado, né? Do atual Teatro Pedro II e do Dix Meyer Jr., que é o prédio do Pinguim, porque eles queriam construir o conjunto arquitetônico paulista. Exato. E aí então, para que a fachada dos três prédios fosse mais ou menos padronizada, eles tinham que modernizar a fachada desse prédio aqui, adaptando pro Art Nouveau, né, que a gente comentou. E aí, então, essa fachada desse prédio aqui era muito mais alta do que as fachadas que eles queriam fazer dos outros prédios. E aí, então, eles rebaixaram toda essa parte aqui pela metade. Ah, então ela era mais... Aqui ela, antigamente, no primeiro prédio, ela era mais alta. Isso. E aí, depois, com a reforma, rebaixou Rebaixaram. para acompanhar os outros, né? Exatamente. Sim, porque ele é o primeiro, né? Ele veio antes do teatro, mas a reforma dele acabou sendo depois, quando já tinha o teatro aqui. E aí ele meio que acompanhou isso ao mesmo tempo. Estava no processo de construção. Tava ao né? mesmo Então, fizeram a tempo. reforma Ah, sim. da fachada. E eu vi na história também que parece que aqui nesse local, né, não era assim fechado. Aqui era como se fosse uma sacada. Era um espaço Isso, aberto exato. aqui, né? Então, quando eles rebaixaram essa parte toda aqui, aqui tinha uma grande varanda que dava para vista para a Praça 15. Pra praça também. E aí, então, quando eles rebaixaram o teto, eles acabaram com a varanda. Infelizmente. Infelizmente, né? Mas ficou um trabalho sensacional, E o sensacional. madeiramento é todo original também, da época. Ah, essa parte aqui toda foi mantida. Isso. Olha que incrível. Eu vou tentar mostrar aqui, gente, ó. Olha aqui o vão que deixaram o vidro pra gente enxergar aquele andar de baixo e também ele ajudou a clarear aquela parte ali. Mas olha a dimensão dessa cúpula aqui. Sabe quantos metros tem, mais ou menos? Deve ser Não sei. para mais de 8, né? 7, 8 metros de cúpula. Nossa, a gente vê da rua, não dá para ter a dimensão real, assim. Parece que é bem menor. E quando a gente entra aqui, que tem essa dimensão. Mas muito lindo. Era fechado, que tinha um sistema tipo de aquecimento pra cá. E aí o acesso também era restrito até para os funcionários. Muito lindo. Deixa eu ir até ali para mostrar para vocês. Ó, essas madeiras aqui que ela estava falando que é tudo foi mantido original. Provavelmente os forros não, né? Que eles têm um aspecto mais novo, mas essa parte de estrutura... A estrutura sim, original. O madeiramento que para o forro, acho que foi colocado na reforma. E até o processo de climatização aqui foi muito bem feito, né? Porque ó, ele não agride a arquitetura de maneira nenhuma. Olha que bonito, gente. E, de novo, a dimensão da porta, né? Quando a gente fala de porta de serviço. Exatamente, todas sempre muito menores. Olha aqui, gente. A dimensão desse espaço. Isso é sensacional. Centro cultural, né? A gente tem o tempo todo exposições artísticas. Acontecendo aqui nesse espaço. Exato. A gente tem até algumas apresentações aqui de vez em quando acontecendo nesse espaço. Até o meio do mês de junho, a gente teve... Aliás, maio, acredito.
A gente teve aqui a exposição da Alda Bittencourt, né, a fundadora da Companhia de Belas Cisne Negro, e ocupou praticamente o prédio inteiro aqui. Inclusive, esse terceiro andar todo estava ocupado pela exposição da Alda, foi muito bacana. E por incrível que pareça, aqui não tá quente, né? Assim, hoje tá um dia muito quente, mas aqui tá assim, tá suportável, porque eu pensei que por estar aqui no alto ia ser muito, muito quente. Sim, aí tá sempre nesse clima, assim. E aqui tem o mesmo elevador que tava lá embaixo, ele dava acesso aqui também. Isso é muito doido, pensar que tinha um elevador em 1924, alguém tava falando de elevador. É mesmo. Olha que legal o desenho das paredes. A gente vai tentando entender como que elas se encaixam lá embaixo, né? Não sei se o piso daqui é original, se ele foi colocado no restauro, não sei dizer. Mas tá aí. Aí agora, se você reparar bem, no lugar que foram cortados os arcos aqui, ó, ali naquela parte ali, a gente vai ver agora entrar na sala dos arcos no tamanho do pé direito original. Ah, sim, como que ela era antes de ser rebaixado. Ah, tá tendo uma aula ali. Mas esse era o pé direito original dessa parte toda aqui. Maravilhoso. Gente, vou filmar um pouquinho mais de perto para não atrapalhar o pessoal, ó. Olha Aqui que tinha, inclusive, lindo. alguns quartos, e esses quartos, eles geralmente ficavam aqui, ia fazer apresentação no teatro. E aula de viola caipira, ó. Gente, que lindo. Inclusive lá, naquele local, é onde o pessoal falava da passagem secreta. Exatamente, lá a própria passagem secreta. Lá então tinha uma ligação direta com os camarotes do Teatro Pedro II, que ela foi fechada posteriormente. E aí eu descobri hoje, inclusive, com um funcionário também antigo aqui, que ele me contou que tinha uma espécie de armário que escondia essa passagem. Olha que Pra dar uma doido. Então, disfarçada. além de ter a passagem, ela era escondida como Exatamente. forma de armário. Então, pessoal, só para vocês entenderem, ali do lado, né, daqui do Palace, a gente tem o Teatro Pedro II. E antigamente tinha obras que demoravam horas, né? E o que muito se fala na história é que os coronéis, os barões do café iam lá, né, com o teatro, com as suas esposas, deixavam as esposas lá assistindo, né, no meio da apresentação, e vinha ter encontro íntimo aqui no Palace Hotel. Então o acesso fazia por lá para não ter que passar pela rua, né? E agora ela está falando essa informação, inclusive, de que era disfarçado de armário, né? Então assim é história, mas muita gente reafirma que então isso deve ter um teor de verdade, com certeza. Muito legal. E aqui tem um acesso de serviço também, seria um acesso de serviço. Olha que lindo. Conhecer o restante. Vamos lá, então. E aí, como a gente comentou, né, não só a questão das portas, mas a questão também do acabamento da escada aqui de serviço é gritante diferente. Totalmente diferente, né? Até a dimensão. Exato. O acabamento em cimento queimado, o metal totalmente simples, aqui no limão também. Aqui também dá pra gente ver mais cômodos delimitados. E aí também no canto de cá, a gente consegue ver uma porta que muito provavelmente era de uma suíte, porque é uma porta dupla, né? Nossa, que diferente! Então você tem no fim do corredor uma porta dupla. Gente, tô completamente perdido porque é grande mesmo, não parece. Ele tem um formato de F, né? Na planta, assim. São 2 corredores. A gente tava em um e veio pro outro, né? E um de esquina, né? Que tá fechando a esquina. Mas é fácil de se perder aqui mesmo. Não, realmente. Inclusive, se eu não me engano, escada daqui. Sim, é outra escada que eu vi. Essa aqui é tenebrosa. Porque quanto mais pra baixo a gente vai, mais... Mas ela vai afinando. É aquela que sai naquela área que vai sair lá no salão de festa. Do lado de fora. Ah, que legal. Outra escada de serviço. Você só tá fechado, senão a gente vai poder descer por aqui. Que legal. É extremamente baixo pra direita, escada extremamente estreita. Qualquer um se machuca ali sem proteção. Aqui olha a diferença da porta. Nossa, realmente, muito legal. Bacana, né? Eu fico imaginando que os funcionários que eram altos passavam numa escada dessa. Sim, então sim. Servia, né? E olha a quantidade aqui de viga passando aqui no teto, gente. Isso é muito doido. De tentar imaginar como que é essa estrutura. E aqui a gente vai sair nessa parte da exposição dos pássaros. Olha que lindo.
Aquelas ali são as janelas do Pedro II. Aquelas de vidro ali. As de vidro. Isso. Inclusive, ó, dá pra gente ver o tapete lá do Pedro II. Essa passarela que a gente está no momento também foi, né, acrescentada no... Também foi acrescentada no processo de restauração, né? Ali onde a gente estava. também. Aí aqui a gente deu a volta, né? Saiu naquele mesmo local que a gente estava. Esse mármore de Carrara, olha como que ele é branquinho, realmente deve ser bem escorregadio. Acho que com certeza é por isso do tapete também, né? Pra evitar Sim. acidentes. Na época em que o prédio aqui era um hotel e era um restaurante, era extremamente elitizado, então era muito restrito o acesso de pessoas, enfim, né? Pouquíssima gente tinha acesso a esse prédio arquitetônico tão lindo, essa história tão incrível. E hoje isso aqui tá E aberto hoje, pra qualquer né? um poder Hoje conhecer. aberto para toda a cidade. É Exatamente. realmente muito lindo. Olha aqui na fachada aqui também, gente. A gente comentou do pé direito alto. É isso que a gente está falando. Olha a altura disso, né? Se a gente for pensar em 1924, alguém estava pensando em construir um vão livre com essa altura aqui, realmente tinha que ter muito investimento e muita coragem. Aqui, nessa parede aqui, se encerrava o prédio do hotel e pra lá eram terrenos separados, né? Eram os espaços como se fosse para locação. Isso, exato. Aqui eram lojas, até a gente tem as portas aqui, né? A gente tem até hoje, né, ali que é a cafeteria, que está ocupando um dos espaços. Naquela época era, aliás, pelo menos na década de 90, o funcionário me contou também que era um bar e uma papelaria aqui nesse espaço onde hoje é a cafeteria Pagliarone. E aqui eram lojas que davam direto pra rua, né? Tinham acesso direto pra rua. Inclusive ali outro trabalho de prospecção, ali no restauro. Essas eram as pinturas originais. Ah, aqui? Isso. Gente! O trabalho de prospecção é assim. Vem um profissional que ele vai raspando camada por camada de tinta até encontrar, né, o que era original aqui no caso. E aí, depois de tirar, né, às vezes tem lugares que tem mais de 10 camadas de tinta. E aí eles chegaram nessa daqui, que é uma imitação de madeira mesmo, né? Isso. Nossa, parece até que é feito com uma espécie de pano. Ela tem umas marquinhas, assim, muito legal. Bacana. Esse eu não conhecia também. Aí hoje é chamado de salão mármore e também usado direto para exposições aqui de todo tipo. E aqui a gente tem esse armário com vários itens também originais do restaurante e do hotel que foram guardados aí para preservar um pouco da história também. Nossa, vou dar um zoom aqui pra gente ver. Aí os bules que eram servidos no café da manhã, aqui a gente tem os pratos, alguns azulejos. E são originais mesmo, todos iguais mesmo, que o pessoal usava. Olha as taças. Isso. O PH é de Palace Hotel. Isso, exatamente. Aqui tem alguns itens que ficaram também do Adalberto Bush, que foi o primeiro proprietário aqui do prédio. Ah, do primeiro proprietário, ó, que legal. Algumas fotos de alguns funcionários e tem até um cardápio também no restaurante aí de 87. Olha o cardápio. Então, o seu Adalberto Roxo foi o primeiro dono do hotel, né? Que depois foi comprado pela Companhia de Cervejaria Paulista. Exatamente. Né? Que comprou também todo o Pedro II, que viria a ser o Quarteirão Paulista depois. Exatamente. E muita gente se questiona, né? Porque, inclusive, por tão pouco tempo, só 2 anos, né, de funcionamento do Só 2 anos do ele hotel. ficou. Exato. E já vendeu. Gosto também da Companhia de Cervejaria Paulista de querer construir o Quarteirão Paulista também, né? Exato. Aí aqui a gente tem, ó, as costas não, né? A lateral do Teatro Pedro II. E aqui hoje é uma cafeteria que ocupa esse espaço aqui, ó. Mas olha que legal os arcos. Ele acompanha tudo original e tem uma placa ali. Essa placa aqui é original também. Palace Hotel. Esse pátio aqui, ele tinha um jardim de inverno, né, como comentei, e ali também era outra passagem direta pro teatro, né, aquele portão branco. Eu acredito que fosse para facilitar a vida aí de quem ia também se apresentar, não sei se tá Até mesmo quem ia se apresentar, né? Às vezes o artista que ficava hospedado aqui não queria ter contato com a rua, queria vir mais privativo, vinha direto para cá, já que era um hotel de luxo. Sim. Tem aqui uma controladora de energia, um quadro de energia. Nossa, imagine, né? Você pensar um prédio inteiro desse
naquela época alimentado por energia e com isso aqui exposto, assim, é muito legal. Então aqui provavelmente o pessoal quando saía do baile tinha esse espaço aqui de convívio nessa espécie de jardim de inverno. Isso. Eu sei que aqui também foi a lavanderia do hotel. E aqui era a antiga cozinha do restaurante, já que tem a chaminé aí. Ah, olha, essa preservada. chaminé nunca havia Ah. visto também. Essa chaminé é da época também. E aí a escada de serviço que eu comentei que consegue sair aqui no térreo, ó. Aquela escada. Ah, olha compactada. aqui. Vou Essa aproximar sala aqui, aqui. onde anteriormente era a cozinha, né? Ela já foi, desde o restauro, uma sala de aula de dança e hoje uma sala de aula de artes plásticas. Que legal. Esse E espaço aqui eu aqui também não conhecia. também é novo. É a sala multiuso, também foi incluída no processo do restauro. Muito bonita. Inclusive aqui uma coisa que hoje em dia é proibida, né? Esse uso aqui do recuo aqui também para poder O uso do construir mais ali recuo, exatamente. Ele tá encostadinho aqui, ó, gente, no recuo do terreno vizinho. Hoje, pela lei, isso já não poderia mais. E lá a gente tá vendo aquele salão lá de cima, né? Aquele último que a gente tava. Isso. Que tem aquelas janelinhas que tava até batendo o sol lá, ó, lá em cima. E uma curiosidade também, eu não sei se você reparou, mas na fachada do hotel tá escrito Central Hotel, né? O nome. Central e não Hotel. Palace Hotel. Por quê? Quando o Adalberto Rocha inaugurou aqui, chamava-se Central Hotel. E aí, na reinauguração, pela aposta da Companhia Cervejaria Paulista, aí sim passou a se chamar Palace Hotel. E por isso hoje é Centro Cultural Palace. Exato. Bom, Jaque, e se o pessoal quiser vir visitar, como que funciona? Dá pra vir sozinho, dá pra vir com a família, tem que fazer agendamento? Olha, se a visita for individual é mais fácil para não ter que fazer agendamento, mas se também quiser garantir o horário, dá para fazer. E em grupo a gente pede que faça agendamento realmente. Tem um e-mail para poder entrar em contato e agendar. E as visitas acontecem até novembro de 2024, toda quinta, sexta e sábado, em horários específicos, e todo último domingo também em um horário delimitado. Então, se você quiser vir conhecer, não perca a oportunidade de vir conhecer aqui o Projeto Planejando a História e conhecer um pouquinho mais a história de Ribeirão e do Palace Hotel. Isso aí, pessoal. Os horários estão todos lá no Instagram deles, tem certinho, discriminando todos os horários, o e-mail para vocês fazerem o agendamento, mas também pode ser aqui na recepção do Palace, que vocês podem tirar dúvida, mas venham fazer essa visita, porque vale muito a pena, é muito legal, assim, eu estou muito feliz de ter vindo conhecer esse espaço hoje, e venham, tragam a família, os amigos, porque é uma visita que vale muito a pena, mesmo se você é de Ribeirão e já veio alguma vez, ou você passa por aqui, nunca teve oportunidade de vir conhecer, venha que vale muito a pena. Vem conhecer com a sua família, com a sua turma de amigos, depois dá uma passadinha aqui no café, é muito legal e é uma história que vale muito a pena conhecer. Obrigado, viu, Jaque, pelo passeio e espero que muitas outras pessoas possam vir conhecer esse espaço aqui também. Venham aproveitar o projeto Valorizando a História e conhecer um pouquinho mais a história de Ribeirão.